Você está assistindo a este vídeo agora mesmo porque tem alguma coisa no fundo da sua mente te incomodando. Uma tarefa que você sabe que precisa fazer, mas toda vez que pensa nela, seu cérebro encontra 1000 desculpas para fazer qualquer outra coisa. Se você me der 14 minutos, ou o tempo que este vídeo durar, eu vou te ensinar como destruir a procrastinação para sempre. Eu sei exatamente como é essa sensação. Você se acha preguiçoso, fraco e sem disciplina. Até descobrir que procrastinação não é sobre força de vontade. É sobre um sistema do seu cérebro que está desregulado. Se você me der sua atenção total agora, eu garanto, você vai sair daqui com uma nova relação frente às tarefas difíceis da sua vida, sabendo modificar esses padrões de uma vez por todas. A maior mentira que você conta para si mesmo. Deixa eu começar destruindo a maior mentira que você conta para si mesmo. Eu procrastino porque sou preguiçoso. Mentira. Procrastinação não é preguiça. Dá mais para um medo disfarçado. Vou te explicar o que realmente acontece com o seu cérebro quando você evita uma tarefa importante. Existe uma região chamada amígdala, aí dentro do seu cérebro, que foi programada por milhões de anos de evolução para detectar ameaças e te manter vivo. Só que o problema dessa região é que ela não consegue distinguir se você está em frente a um leão faminto ou diante de metas que precisam ser batidas no trabalho. Para a sua amígdala, ambos representam perigo. Quando você pensa em uma apresentação que precisa preparar, naquele projeto que está atrasado ou naquela conversa difícil que precisa ter, essa região da qual estamos falando grita: "Perigo, fuja!" E o seu querido córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, obedece. Ele começa a criar desculpas elaboradas. Não tenho tempo para isso. Preciso pesquisar mais antes. Vou fazer isso quando estiver mais inspirado. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essas desculpas não são racionais. São racionalizações criadas para justificar o que a sua amígdala já decidiu: fugir. O seu cérebro primitivo tem uma única missão: te manter vivo. E para ele, tudo que é incerto, desconfortável ou que pode gerar dor é interpretado como ameaça. Então, ele ativa o sistema de fuga. Quando você evita começar aquele projeto, não é porque você não quer sucesso. É porque uma parte primitiva do seu cérebro está sussurrando: e se você falhar? E se você não for bom o suficiente? Melhor nem tentar. Esse é o primeiro ponto importante deste vídeo. Procrastinação é um mecanismo de defesa mal configurado. Seu cérebro está tentando te proteger da possibilidade de fracasso, julgamento ou desconforto. Mas existe uma maneira científica de você manejar esse sistema de procrastinação. Vou te mostrar como nos próximos minutos. A neurobiologia da procrastinação. Para entender a neurobiologia da procrastinação, preciso falar sobre a dopamina de uma forma que ninguém nunca te explicou. Você pode estar pensando: de novo dopamina? Não tem outro neurotransmissor no cérebro, não? Sim, tem. Mas é a dopamina que gera comportamento e a motivação para agir. A motivação não é aquela conversa que todo mundo fala de ter mais prazer ou força de vontade. A dopamina é motivação direcionada. É o combustível que te faz ir atrás de um objetivo, mesmo que você relute. No seu cérebro, existem 2 tipos de dopamina trabalhando. Dopamina fásica, picos explosivos que te fazem agir impulsivamente, como clicar naquele vídeo aleatório quando deveria estar trabalhando, ou fazer coisas que não deveria, como furar a dieta ou consumir álcool. Dopamina tônica. O fluxo constante que te mantém focado numa tarefa do início ao fim. É essa dopamina que te faz pegar um livro e manter a atenção motivada sem que outras coisas atrapalhem você. Os procrastinadores têm um problema. A dopamina fásica sequestra a tônica. É como se você tivesse uma mangueira de jardim, liberando motivação constante, mas alguém a desligasse toda hora para usar em outras coisas mais interessantes. Mas você pode controlar qual circuito fica ligado. A primeira ferramenta para fazer isso é tão simples que parece óbvia demais, mas, quando aplicada, muda sua vida. Medo versus procrastinação.
Quero que você pare por um segundo e pense naquela tarefa que você está evitando. Agora responda honestamente. Qual é o medo por trás disso? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de descobrir que não é tão inteligente quanto pensava? Medo de começar e não conseguir terminar? Ou medo do julgamento dos outros? Nomeie o seu medo e escreva-o fisicamente no papel. Não é coincidência que eu uso a palavra fisicamente. Quando você escreve à mão, ativa uma parte diferente do cérebro, o córtex motor, junto com o sistema límbico. Isso tira o medo da dimensão abstrata e indefinida da sua mente e o transforma em algo concreto que você pode encarar. Mas por que isso funciona? Porque medos não nomeados são como sombras gigantes na parede, que te mantêm num estado crônico de alerta, como se fosse um alarme tocando no fundo da sua mente 24 horas por dia. Quando você nomeia e externaliza o seu medo, transfere um processamento irracional e emocional para o seu córtex pré-frontal, lógico e racional. Mas nomear o medo é só um dos passos que você precisa aprender para destruir sua procrastinação. Decisão versus procrastinação. Vou te ensinar algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre motivação. Como ter medo da coisa certa. A maioria das pessoas tem medo da ação. Eu vou te ensinar a ter medo da inação. Feche os olhos por um segundo e visualize isso comigo. Daqui a 6 meses, você não fez nada sobre aquela coisa que está evitando hoje. Como você se sente? Que oportunidades perdeu? Que versão de si mesmo deixou morrer por não agir? Agora, visualize daqui a 3 anos. Mesma história, mesma procrastinação, mesmos medos. Como está a sua vida? Essa visualização não é para te torturar, mas para reconfigurar seu sistema de tomada de decisões. O seu cérebro primitivo precisa entender uma verdade. O maior risco não é tentar e falhar. É não tentar e viver para sempre se perguntando: e se? O problema é que o seu cérebro é péssimo em calcular consequências a longo prazo, porque foi programado para evitar a dor imediata, o desconforto de começar, sem considerar a dor gigantesca do longo prazo, o arrependimento de nunca ter tentado. Uma vez que você consegue ter mais medo da inação do que da ação, algo excelente acontece. Procrastinar se torna mais doloroso do que fazer. Sistema versus procrastinação. Então, entendendo como funciona todo o sistema de procrastinação, você precisa compreender que as poucas vias dopaminérgicas do seu cérebro guiam o comportamento. E essas vias precisam de motivação para que você execute uma tarefa que traga determinada recompensa. Eu entendo que o mundo é cheio de coisas bem mais interessantes do que aquilo que realmente devemos fazer, como passar mais tempo na internet ou qualquer outra distração. Mas uma das coisas que você tem que fazer para sair do comportamento procrastinador é tentar evitar esses atalhos, entendendo que você está procrastinando, desviando-se do comportamento que realmente precisa realizar. Então, olha, uma das formas mais geniais de organizar sua vida é você seguir estes passos. 1. Uma tarefa por vez. Escreva apenas uma coisa difícil que precisa fazer hoje, não uma lista de 10. Por quê? Porque seu cérebro não consegue liberar dopamina tônica para múltiplos objetivos simultaneamente. 2. Defina um prazo artificial. Se você acha que precisa de 4 horas, dê 3 para si mesmo. Isso ativa a lei de Parkinson. Seu cérebro literalmente trabalha de forma mais eficiente sob pressão controlada. 3. Escolha sua recompensa. Defina antes de começar. Algo que você realmente queira fazer depois. 4. Remova os distratores. Tudo que pode sequestrar sua dopamina fásica sai de perto. Celular em outro cômodo, abas do navegador fechadas, notificações desligadas. Mas tem algo importante nisso que quase ninguém fala. A recompensa tem que ser intencional, não automática. Ao invés de assistir Netflix por hábito, você vai ganhar aquele episódio depois de completar sua tarefa. Ao invés de scrollar Instagram por tédio, você vai conquistar 20 minutos de rede social. Quando você transforma diversão em recompensa, 2 coisas acontecem.
A tarefa difícil fica mais atrativa, porque seu cérebro a associa com algo prazeroso no final. E a recompensa fica mais prazerosa, porque foi conquistada. Mas tem um problema que 90% das pessoas cometem com esse sistema. Se você não souber disso, vai autossabotar tudo. Perfeccionismo versus procrastinação. O inimigo oculto da produtividade, o perfeccionismo. Talvez você não se considere perfeccionista. Afinal, perfeccionistas fazem as coisas, certo? Não é mesmo? Errado. Reconhece esses pensamentos que passam pela sua cabeça? Não vou começar agora, porque daqui a 2 horas tenho um compromisso. Preciso estar 100% inspirado para fazer um bom trabalho. Não tenho um ambiente perfeito para focar. Não é um momento ideal. Reconhece? Esses são pensamentos automáticos perfeccionistas, disfarçados de pensamentos lógicos e racionais. A verdade é, não existe momento perfeito. Existe o momento em que você decide começar. Você pode colocar em prática a regra dos 2 minutos imperfeitos. Ao invés de esperar condições ideais, você vai se comprometer a fazer 2 minutos de trabalho chato. Aquele horrível que você não suporta. Sem pressão de qualidade. Sem expectativa de resultado. Você só vai fazer. Por que funciona? Porque o maior obstáculo não é fazer bem. É começar. E uma vez que você quebrar essa inércia, a ação que você deve fazer fica mais fácil. Seu cérebro não pode usar desculpas perfeccionistas para algo que você já assumiu que vai ser ruim. Questionar-se muda tudo. Última coisa, e talvez a mais importante de todas. O que vai te fazer levantar da cama e lutar mesmo nos dias em que você não quer? Mesmo quando ninguém tá vendo. Mesmo quando ninguém vai te aplaudir. Todo mundo tem uma motivação. Aquela coisa profunda que te faz levantar da cama nos dias em que não quer. Pode ser não decepcionar pessoas que você ama. Provar para alguém que duvidou de você que estava errado. Criar a vida que seus pais nunca puderam ter. Não morrer se perguntando, e se eu tivesse tentado? Essa motivação não é sobre ser positivo ou inspirador, é sobre encontrar algo que já está dentro de você, mesmo quando tudo está difícil. Para mim é simples. Eu não quero chegar aos 60 anos de idade me arrependendo de não ter tentado ser a melhor versão de mim mesmo. E você? Qual é a sua? Quando você conecta suas tarefas diárias com sua real motivação, aquela mais profunda, a procrastinação deixa de ser uma opção. Ela se torna traição contra você mesmo. Então, resumindo o que conversamos hoje, procrastinação não é fraqueza e dá para mudar isso. Com essas pequenas modificações diárias, você vai ver mudanças significativas no seu dia a dia e no seu comportamento procrastinador. Meu desafio para você é: pegue uma ferramenta que eu compartilhei hoje e aplique nas próximas 24 horas. Não todas. Uma. E, se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre procrastinação, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!